Boa tarde a todos. Sejam mais uma vez todos bem-vindos na 10ª edição da GêniosCon, a maior feira de empreendedorismo, tecnologia e inovação do Norte Pioneiro do Paraná. E para nós encerrarmos aqui as nossas atividades no auditório, né, eu estou aqui com 3 belíssimas mulheres do Norte Pioneiro, onde nós falaremos um pouquinho sobre o empreendedorismo e como elas têm inovado aqui no Norte Pioneiro. Então, gostaria de, antes de iniciar, agradecer Elaine, Lucélia e Maíra por vocês estarem presentes aqui, né? A Elaine de Jacarezinho, né? A Lucélia de Jaboti e a Maíra de Bandeirantes. Logo vocês vão conhecer um pouquinho da história delas. É um prazer ter vocês aqui e obrigada por vocês investirem no Norte Pioneiro, deixarem um legado tão bonito que nós vamos contar daqui a pouquinho e pela parceria e amizade de sempre. É muito bom ter vocês aqui. Gostaria de agradecer também a presença da Lúcia, nossa vice-prefeita de Jaboti. Muito obrigada, Lúcia. Também a Eliane, que é a nossa diretora da CACENORP, da Coordenadoria das Associações Comerciais do Norte Pioneiro, né? E a todos que estão presentes aqui nesta tarde. Conosco, então, nós teremos no painel de mulheres que inovam, empreendedorismo feminino que inspira e transforma o Norte Pioneiro. Elaine Sartori Diniz Stramari, ela que é presidente do CAT, Conjunto Amadores de Teatro, educadora, produtora cultural e presidente do CAT desde 2021. Elaine é destaque na promoção da arte e cultura em Jacarezinho e região. Licenciada em Ciências, Pedagogia e Química pela FAFIJA e pós-graduada em Alfabetização, Produção de Texto e Gestão Cultural pelo SENAC Paraná, possui mais de 3 décadas de atuação na área cultural. Idealizou e organizou eventos como a Mostra de Teatro de Jacarezinho, Em Cena, Fejacan, Festival Bandas de Garagem e Feira do Livro e Semana Literária Sesc Paraná. Também atuou como cerimonialista em eventos de destaque locais e no Norte Pioneiro. É reconhecida por sua dedicação e por fortalecer a integração entre artistas e produtores de todo o país. Maíra Costa da Cruz Galo de Carvalho, ela que é bióloga, doutora em agronomia, professora da UEMP desde 2012, atualmente coordenadora da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da UEMP iTech, atua no programa de mestrado em produção agropecuária sustentável da UEMP, nas linhas de pesquisa de fitossanidade e biologia molecular de fitopatógenos. Fitopatógenos. Tá vendo, gente? A gente vai aprendendo aqui também. E também conosco a Lucélia Aparecida da Costa. Ela que é produtora rural, empresária e vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócio na categoria Agronegócio em 2023. Uma salva de palmas para essas brilhantes mulheres. Meninas, então vamos bater um papo, né? Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história de cada uma de vocês, né? E do quanto vocês têm contribuído para o empreendedorismo aqui no Norte Pioneiro. Nós sabemos, né, que a mulher ela tem tripla jornada, né? Maíra, Lucélia, Elaine, né? Não é fácil, mas que vocês estão aí trabalhando uma longa jornada e fazendo o melhor que vocês podem e também para contribuir para o Norte Pioneiro, e foi por isso que a gente escolheu vocês para estar aqui. Então, eu gostaria que cada uma de vocês falasse aí por 5 minutinhos a história de cada uma de vocês, e depois a gente vai abrir para perguntas, nós vamos bater um papo sobre algumas coisas, tudo bem? Pode começar? Boa tarde, é um prazer estar aqui, né, com grandes mulheres, né, compartilhando esse momento. Obrigada pelo convite, né, Camila? É assim, eu sou Elaine, né, mais conhecida como a loura que está em todos os eventos, né? É algo que a gente ama, mas não foi assim que eu comecei, né? Com uma timidez, fui para a sala de aula, ensino fundamental. Ali eu entrei na recreação de educação infantil do SESC, eu tinha os meus 20 anos, né? Vamos saber, já me aposentei, tá, gente?
E estava lá na recreação e começamos a fazer alguns eventos onde eu comecei a me engajar. Só que eu tinha que cuidar dos pequeninos, onde nós fazemos um trabalho lá ainda de construtivismo, né? A educação lá é construtivista, onde era o que eu mais amava. Trabalhei alguns anos na prefeitura municipal, onde tivemos que fechar uma turma do SESC. E eu tive a proposta de mudar de área, né? Uma nova inovação. E lá no SESC a gente começou a fazer porções, vender salgados. E eu iniciei uma decoração. Então, tudo era novo. As pessoas estavam acostumadas a ir lá buscar porções. Mas, de repente, elas viam que tinha algo diferente. Um dia eu colocava um karaokê, outro dia eu colocava um som ao vivo. E esses eventos do SESC começaram a ficar famosos, né? E assim eu fui caminhando até eu conseguir ser técnica de atividades na área cultural, onde eu atuei por 27 anos, né? Onde nós idealizamos o Festival Jacarezinhense da Canção, que ficou parado, adormecido durante 2 décadas. Ali nós renovamos e iniciamos. Não sei se todos são daqui, de Jacarezinho? Não? Então, entre nas nossas redes sociais, Fejacan. Fejacan é da prefeitura, né, uma parceria com a Prefeitura Municipal e SESC. Ainda acontece. Esse ano vai acontecer no final do mês e vai ser realmente um sucesso, né? Tenho certeza. A Semana Literária, enfim. Nós trabalhamos com todas as linguagens culturais. Só que vinha algo que aparecia pequeno. Isso não chama atenção. Você convidar para uma mesa apenas para falar sobre leitura ou um lançamento de um livro é muito difícil. Só vêm os parentes. Então, qual é a inovação? O que nós buscamos? Nós buscamos colocar essa pessoa em vários lugares da escola, em várias universidades, para que conheçam, para que se destaque, né? Então, a parte da literatura foi um dos grandes desafios que surgiu a Semana Literária, que acontecia como uma feira, né? Acontecia em diversos lugares. Trabalhei também com o Encontro Regional de Bandas e Fanfarras, um evento maravilhoso que foi estabelecido em diversos lugares do nosso município, onde existia esse fomento. Eram 750 adolescentes invadindo Jacarezinho, né? Se alimentando, utilizando os restaurantes, os hotéis, sempre buscando algo inovador. E com tudo isso, né, onde que fica? O marido, né? Trabalha de manhã, de tarde, de noite. E a criança que nasceu, né? E depois o menino, eu tenho um casal, escola, trabalho, família, né? Uma mulher, ela é o quê? Ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é nora, ela é irmã, né? Nós temos todos esses desafios. E qual é o conselho que eu posso falar aqui dessa experiência que eu tive? Nós somos fortes, nós somos guerreiras, só que nós temos que saber os nossos limites. Não podemos dizer sim para tudo. Nós precisamos realmente nos valorizar. Quando nós vemos que é mais importante estar na nossa família, nós temos que deixar o nosso trabalho do lado e ir para a família. Quando nós sentimos que nós precisamos inovar para que a gente continue essa luta, mostrando o nosso trabalho, que a minha área sempre foi a educação e a cultura,
né? Não só em Jacarezinho, mas em toda a região, você vai. Mas você precisa saber dos seus limites. Hoje, você está bem? Trabalhei, corri, né? Posso ficar aqui durante dias falando de todos os eventos que nós realizamos. Mas e eu, como eu estou hoje? Será que eu estou feliz? Será que eu hoje posso falar, me aposentei, agora vou aproveitar? Não. Eu sempre aproveitei todos os momentos. Eu tinha um espetáculo, eu curtia o espetáculo, eu assistia, eu trouxe pessoas, vamos dizer, de todo o Brasil, né, do Triângulo Mineiro à Amazônia. Eles vieram, eles conheceram o Jacarezinho, nós temos esse contato. Então, isso, para nós, mulheres que estamos buscando, que queremos um espaço, né, nós também precisamos lembrar de nós. Porque nós fazemos por nós também. Eu sempre amei o que eu fiz. Tanto que eu me aposentei, né, podia parar, ficar em casa, cuidando, enfim. A gente tem uma energia ainda muito grande. A gente tem o amor pela arte, a gente tem o amor pela cultura, né? É um prazer. Então, eu assumi a presidência, recebi um convite e assumi a presidência do CAT, CAT Conjunto Amadores de Teatro. Esse ano, o teatro completa 70 anos. Né? É uma responsabilidade imensa. Estou em 2 gestões, que eu estou lá. É muita luta, muita luta. E a gente não consegue ficar parado. O que tem lá no CAT? Só a formatura da UEMP? Só a formatura do IFE? Só o Encena? Não. Nós conseguimos trazer oficinas gratuitas de violino, violoncelo, teclado, teatro. Nós estamos fomentando que qual ainda é o objetivo? É essas crianças que estão ali assumirem o teatro, porque é para todos. Então, o que eu posso deixar aqui? Que você tem que amar o que você faz e aproveitar todos os momentos. Você trabalhando, enfim, não seja só na área de cultura, mas na área que você esteja. Ame, viva, porque não tem como voltar. Então, inove, cria, viva, tenha amigos, tenha bons relacionamentos. Hoje, né, às vezes eu falo assim, né, eu sou mãe, psicóloga, porque daí eles ligam. Ah, Loura, vem aqui para a gente conversar, vamos desabafar. Né? São os problemas que a gente encontra em qualquer lugar. Ah, e aquela empresa que eu trabalho tem muito problema. Deixa a pessoa de lado. Seja você. Nós, mulheres, somos muito poderosas. Mas nós temos também que aprender os nossos limites. Né? Quem é mais importante? Somos nós. Como que nós vamos cuidar do marido se a gente não se cuida? Então, a gente inova, a gente trabalha, mas a gente faz com carinho, a gente faz com amor, a gente traz a família, né, para o nosso trabalho. A gente conta com alegria. Não chegue em casa contando os problemas, né, Camila? Porque ele não quer saber. Limpou os pés, fica somente o que é bom. E é assim que eu vivo. E eu sou uma pessoa muito feliz e sempre fui feliz. Tem os estresses de antes, de pré, mas hoje eu mudaria alguma coisa? Não, eu não mudaria. Eu não mudaria nada. Eu amo estar aqui. E assim, eu sou muito bairrista, né? Nós tivemos um projeto antes de eu aposentado. Eu queria muito ter o caminhão do Bibliosesc. Nós estivemos em Jaboti com o caminhão do Bibliosesc. Nós estivemos em vários municípios levando a literatura, a contação de histórias. Então, nós também conhecemos os outros municípios. Então, isso é muito importante, porque a gente
tem raiz aqui em Jacarezinho. Bebe água aqui, né, Camila? E ama. E gosta, né? E gosta. É Jacarezinho, é Jacarezinho. Mas, assim, convido todos, né, para irem conhecer. Quem não conhece o nosso teatro, o CAT, dê um pulinho lá, vai conhecer. É uma estrutura linda, que está de portas abertas para todos. Muito obrigada. Obrigada, Elaine. Uma salva de palmas para ela, gente. Ela sabe, eu já falei isso para ela várias vezes, eu vou falar aqui. Eu sempre falava assim, Elaine, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Não falava? E eu lembro, gente, quando eu era mais novinha, já estou um pouquinho velhinha, né? Mas ela nunca envelhece. Não. Eu lembro dela quando o Sesc ainda era na antiga sede, né? E eu ia lá para emprestar livro na biblioteca. E eu vi aquela loira maravilhosa, aquele sorrisão. E depois, futuramente, fui conhecer mais a Elaine. E assim, Elaine, obrigada pelo seu carisma, pela sua força, né? Pelo seu empoderamento e por você sempre estar disposta, né? A Elaine, claro que ela disse aqui, é importante dizer não, mas ela sempre, ela nunca trouxe nada negativo, sempre trazendo solução, né? Qualquer evento, se fosse um café, uma reunião, ela estava sempre ali à disposição para fazer algo acontecer. Porque se não fosse para acontecer, ela nem ia, né, Elaine? Nem vai, né? Para arrasar também. Nós mulheres, onde nós vamos para causar. Senão, nós nem vai, vamos. Né, Elaine? Esse é o nosso lema. Muito obrigada, Elaine. E agora eu vou passar um pouquinho para a Lucélia, contar um pouquinho do trabalho que ela vem. Depois fala do seu Instagram aí para elas seguirem você. Tem mais de quantos mil seguidores lá, Lucélia? Está arrebentando as redes sociais, gente. Vocês não fazem ideia do poder dessa mulher. Ela vai contar um pouquinho para vocês. Boa tarde a todos, a todas, né? É um privilégio para mim estar aqui participando com vocês, né? Desse painel. Não tenho palavras, somente gratidão por tudo que o Sebrae faz, a Camila aí faz por nós. Eu aproveito aqui a oportunidade, né, que está a prefeita aqui do nosso município, a Lúcia, né, a vice-prefeita, e eu vou contar um pouquinho da minha história e vocês já vão entender onde vai chegar a Lúcia. Meu nome é Lucélia Costa, eu sou moradora do município de Jabuti. Faz 5 anos, eu nasci no município de Jabuti e morei por 40 anos em Curitiba. Na pandemia, eu sempre tinha um desejo, fazia projetos, né, de voltar para a minha cidade natal. Como diz a Elaine, quem bebe daquela água, né, Lúcia, sempre quer voltar. Então, eu sempre tinha desejo de voltar para a minha cidade e, assim, não dava certo. Mas na pandemia, como todos sabem, houve nas empresas houve diminuíram, né, os funcionários e eu e meu esposo, nós pedimos para sair. Eu trabalhei por 30 anos na mesma empresa, então quando eu saí, eu já saí aposentada também. E tudo se encaixou que nós viemos embora daí para a nossa cidade. Lá em Curitiba, eu trabalhava no setor têxtil, com roupas, e quando eu morava lá, eu já tinha comprado um sítio aqui na minha cidade natal, Jabuti. Aí quando eu vim para cá, a minha cidade, não sei se todos, né, vocês são daqui de Jacarezinho, conhecem, Jabuti, é conhecida pela capital do morango. Então eu também vim plantar morango. Aí quando eu vim, eu não tinha experiência de nada, mas todo mundo plantava morango, eu também fui me aventurar a plantar morango. Só que, como a Elaine falou, tudo que a gente faz, a gente tem que tentar se dedicar, ter amor, ter comprometimento, porque apesar de eu ter vindo de lá, já estar aposentada, eu poderia vir e fazer o meu plantio de morango de uma forma que talvez me baseando no que os outros faziam. Só que quando eu cheguei, quando eu vim para a cidade, já fiz meu plantio, eu comecei a observar algumas dificuldades. E daí o que eu fiz?
eu procurei a prefeitura, né, porque numa cidade pequena eu não sabia onde eu ia procurar. E lá, o nosso prefeito, né, o nosso atual prefeito, com a gestão da Lúcia e Regis, eles têm uma parceria com o Sebrae. Quando eu morava em Curitiba, para mim o Sebrae era, nossa, a gente lá quando se fala em Sebrae, e tipo, quem está no Sebrae fazendo um curso ou está aprendendo, talvez aqui no nosso município, inclusive, Lúcia, as pessoas elas não têm noção das oportunidades que elas têm e elas não conseguem aproveitar. Então, quando eu procurei o município, eles falaram para mim que tinha uma associação de morangos em Jabuti, que estavam sendo montada por um pessoal do Sebrae, por algumas instituições que estavam dando um apoio, se eu não queria participar. Aí eu entrei para essa associação. Nessa associação, o Sebrae, ele forneceu alguns cursos de vendas, cursos de formas que eu poderia estar fazendo a comercialização do morango. E junto daí com as instituições, eles ofereceram cursos técnicos juntamente com o município, para nós poder melhorar a nossa condição, melhorar a nossa qualidade da nossa mercadoria, do nosso produto. Então, eu aproveitei essa oportunidade para me poder aprender, para me poder melhorar. Quando eu comecei, eu plantei o meu morango no chão, aí conforme eles foram ensinando, eu descobri que dava para fazer o morango suspenso. Plantei o morango suspenso, na sequência, eles explicaram que a gente poderia estar fazendo, plantando uma diversificação numa pequena propriedade para aumentar uma renda. Então, eu pensei, então eu vou tentar mudar. Eu comecei plantando pepino, pimentão, tomate no convencional. Só que com o passar dos anos, eu observei 2, 3 anos que o solo, quando você planta uma mercadoria, um produto convencional, ele com o tempo ele não produz tanto mais. Então eu vi a necessidade, né, sempre eu assim envolvida ali com o Sebrae, envolvida com o Céu Alcione, envolvida com o pessoal, né? Sempre eles estão falando alguma coisa e eu sempre bem atenta ao que está acontecendo. Então eles falavam-se muito no orgânico. Aí eu pensei, eu quer saber, eu vou mudar para o orgânico também, já que todo mundo está mudando, né? Eles estão falando bastante, mudei para o orgânico. E quando eu mudei para o orgânico, para mim, eu percebi uma qualidade de vida, uma qualidade de produtos que a gente não passa, que a gente... Porque eu observo assim, que às vezes os produtores eles se preocupam bastante em colher em quantidade, mas eles não se preocupam em qualidade, eles não se preocupam em se cuidar. E o que acontece? Hoje, com essa parceria que o nosso município tem com o Sebrae, com o Senar, com a IDR, com essas instituições, o produtor ele só não aprende, ele só não melhora se ele não quer. Porque sempre tem aquilo, mas se você plantar o orgânico não produz. Produz, ele produz tanto quanto, ou se produz menos, o preço dele, ele acaba que fica igual para o produtor, até mais, porque assim, você trabalha menos e você ganha igual. Então, eu só tenho assim, a agradecer o Sebrae, a Lúcia, o nosso município, o nosso prefeito, por essa visão que o nosso prefeito tem, de não ser assim, aquele político, vamos dizer assim, que só pensa em dar. E eu percebo que lá no nosso município é assim, existem essas instituições envolvidas, né, e que a cada dia que passa, eles estão dando a oportunidade para todos nós estar melhorando, estar crescendo, como profissional, como produtor, e só não aproveitam as oportunidades porque eu percebo que às vezes as pessoas elas não têm noção do que elas estão perdendo. E assim também, conforme daí eu fui fazendo essas diversificações na minha propriedade, daí então hoje eu tenho morango, eu tenho a pitaia, minha já orgânica, eu tenho tomate, eu tenho pimentão, eu tenho pepino, eu tenho café, que é orgânico,
e aí o café é especial. Eu tenho um talhão de café também, que ele é especial, mas ele não é orgânico ainda. Então, assim, aí quando surgiu uma inscrição para mim fazer para as mulheres de negócios do Sebrae, surgiu uma oportunidade que a Juliana, lá do nosso município, ela me convidou e falou: Lucélia, por que você não faz a inscrição? Aí eu falei: eu não vou fazer não, eu acho que eu não me encaixo nisso aí. Faz para ver? Tá, então tá. Fui lá, fiz a inscrição. E daí, assim, como eu tenho um histórico, né, de uma mercadoria, tipo assim, eu comecei com um convencional, daí eu fui para um orgânico, então, assim, acaba que é uma história de sustentabilidade, de preocupação com o meio ambiente, né, resumo o que eu aprendi, né, porque eu não sabia nada, né, eu mexia com roupa, vim para mexer com né, agricultura. Então, o que eu aprendi, eu coloquei e depois eu transmiti né, para eles, passei para eles o que eu fazia. Aí eu acabei que né, nessa premiação, eu fiquei como a finalista, né, do Sul, Sul, né, região Sul, né. Na verdade, ela ganhou o prêmio nacional na categoria agro, tá? Então, ela se candidatou com a história dela e pelo protagonismo e o que ela fez ali acontecer no agro, né? Ela recebeu o prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Isso. Então, assim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, por, assim, lógico, eu fui atrás também, mas o meu município deu esse apoio, eu fui interessada, né, o Sebrae por tudo que faz ali por nós, e assim, para mim, estar aqui na frente, nesse painel com essas mulheres, né, assim, até, né, porque eu sendo uma produtora rural, né, mas vocês veem que a mulher, como diz o ditado, né, lugar de mulher é onde ela quer. Né? Então ela faz bem feito aonde ela quiser, né? Uma no teatro, né? Daí vem a história da Maiara, né? Então assim, nós temos que estar, como a Eliane falou, fazendo o que nós queremos, aonde nós queremos, entendendo que nós somos mulheres, que nós temos famílias, somos donas de casa, temos o primeiro, o segundo, o terceiro, e se brincar o quarto turno, mas nunca esquecer de nós. E sempre, assim, nós estarmos bem conosco mesmo, para que a gente possa passar isso, né, cada uma de nós, no nosso segmento, mas está passando, no meu caso, né, para minhas plantas, a Eliane no teatro, né, a Elaine no teatro, e assim, mesma coisa que cada uma de nós. Então, essa é a minha história, e eu acho que é isso, né? Só isso, você viu? Uma salva de palmas para ela, gente. Lucélia, muito obrigada, né? Quando eu chamei a Lucélia, ela falou: Camila, mas o que eu vou falar? Falei: meu Deus, né? É um prazer muito grande ouvir ela falando, que é muito gostoso, né? A Lucélia, desde quando o Sebrae iniciou a parceria, né, com o Jaboti, e não só com o Jaboti, mas com o projeto, né, da indicação geográfica do morango, né, nós tivemos esse ano na FISPAL, né, tivemos um encontro de produtos diferenciados do agro. Eu falo: Lucélia, ela já responde, falou: não, Camila, não, se você chamou, eu vou, e está sempre ali. E assim, é muito gratificante poder ver o quanto ela se destaca, né? E assim, você olhar para ela, olha esse sorriso, olha esse olhar, realmente é diferente. E é por isso que o Sebrae está aqui, é por isso que eu trabalho todos os dias nessa instituição, Lucélia, Elaine e Maíra, para ver exatamente, Lucélia, esse sorriso, esse olhar que faz mudar toda a realidade do nosso Norte Pioneiro. Na nossa proposta de valor, nós temos, enquanto Sebrae Norte Pioneiro, transformar o Norte Pioneiro como referência em produtos diferenciados do agro e turismo por meio do empreendedorismo, inovação e protagonismo das pessoas. Então, claro que a gente tem, né, o prefeito que ajuda, o Sebrae, IDR, o SESC, a UEMP, mas o protagonismo, Lucélia, acho que isso que você e a Elaine falou é o que faz a diferença. É o que faz a gente inspirar essas mulheres, né, inspirar toda essa juventude aí. Muito obrigada por compartilhar sua história conosco, viu? Obrigada mesmo. E agora, com a Maíra, toda vez que eu chamo, a Maíra fala assim: nossa, lá vem a Camila de novo, né, Maíra?
está sempre junto comigo também. No largo dela, fala assim, Maíra, não vão largar nunca de você. Está sempre junto e também tem uma história brilhante para contar. Bom, vamos lá, né, pessoal? Boa tarde. Eu sou Maíra, professora da UEMP. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Camila, de ter lembrado de mim para compor esse painel, e também a oportunidade de conhecer a história das minhas duas colegas. Muito bacana mesmo, parabéns às duas pela trajetória, pelo que conquistaram. Gostei demais de saber, especialmente, assim, sempre tive uma dúvida, sabe, por que tem alguém de Bandeirantes aqui ou não? Além de nós ali, né? Mas só por que Bandeirantes é tão ruim em cultura e Jacarezinho é tão diferente, a gente está tão perto, né? A gente não vê nada desse movimento cultural acontecer em Bandeirantes e aqui em Jacarezinho a gente percebe que isso que ferve, né? Vamos levar a Elaine para lá também, né? Então. Nós emprestamos ela um pouquinho só, né, Elaine? Mas muito, muito bom conhecê-las e parabéns mais uma vez. Bom, então, assim, contando um pouquinho da minha história, como a Camila pediu, eu acho que a minha história tem 3 momentos até aqui que eu posso dividir. O primeiro momento é o momento de estar sempre na rua, no meio da bagunça, sempre envolvida com muita gente, conhecendo muitas pessoas, e depois veio a universidade. Então, eu estou dentro da universidade pública desde 1996. Né? É bastante tempo. Para mim, é bastante tempo. E desde que eu ingressei na universidade pública, eu nunca mais saí da universidade. Então, eu ingressei em 96 para fazer graduação. Eu queria fazer agronomia. Meu pai faleceu, e meu pai era agrônomo, e eu sempre gostei muito da agronomia. O meu sonho era trabalhar com melhoramento genético de plantas, porque eu sempre gostei muito das plantações, das lavouras, então eu me via andando ali no meio, medindo planta, olhando infestação de praga, e eu queria trabalhar com isso. E meu pai não deixou. Ele falou para mim, não, mulher não faz agronomia. Você vai fazer qualquer outro curso, menos agronomia. Eu não quero a minha filha fazendo agronomia, porque isso não é curso para mulher. E estou falando isso do meu pai, mas meu pai é maravilhoso. Tá? Meu pai é meu herói, mas só estou pontuando para a gente entender mesmo como é diferente a trajetória da mulher e a trajetória do homem. Bom, mas aí eu fui fazer um curso que eu entendi que, de alguma forma, eu poderia chegar a tangenciar aquilo que eu queria, né? Eu fui fazer ciências biológicas. E me apaixonei pelas ciências biológicas, fui muito feliz no curso de ciências biológicas. E depois eu fui fazer mestrado em melhoramento de plantas, né? Genética e melhoramento de plantas, que era a minha ideia inicial lá atrás. E aí eu fui fazer doutorado, e naquele momento eu falei para o meu pai, falei assim, pai, eu só vou fazer doutorado se for em um lugar, que é na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na Exalc. Eu quero fazer doutorado em agronomia, em melhoramento de plantas. E naquela época já tinha passado bastante coisa, tinha mudado, e ele topou a ideia. Eu tive que me dedicar muitíssimo para conseguir passar num processo seletivo que era desenhado para agrônomos, né? Não era desenhado para biólogos, e era muito concorrido à época. Mas eu me esforcei demais e, felizmente, tudo deu certo. Fiz o doutorado em agronomia na Exalc, então continuei dentro da universidade pública. Quando eu terminei o doutorado, isso foi em 2007, aí meu primeiro filho nasceu, e eu comecei a trabalhar na Embrapa Soja, em Londrina, também uma instituição pública. Aí vocês vão pensar, mas ela falou que ela nunca saiu da universidade, né? É que eu fui trabalhar na Embrapa e no mesmo ano eu prestei um processo seletivo para ser professora na Unesp, Universidade Pública, em Assis. E consegui passar nesse processo seletivo. Então,
eu trabalhava na Embrapa, fazia o pós-doutoramento lá, na área de biologia molecular, para controle de doenças de plantas, mais precisamente a soja. E, paralelamente, eu dava aula na Unesp em Assis. Eu já era casada, já era mãe, só tinha um filho na época. E eu fiquei alguns anos ali, até 2012, quando eu passei no concurso para ser professora aqui na UEMP, no campus de Bandeirantes, e vim para cá. Em 2012, vim de mudança para a UEMP, e foi assim que eu comecei a dar aula aqui nos cursos de Ciências Biológicas, Agronomia, e no programa de mestrado, que à época se chamava Agronomia, agora Produção Agropecuária Sustentável, né, onde eu continuo como professora até então. Bom, e aí eu começo o terceiro momento, né, da trajetória, que é o momento que a universidade me deu como oportunidade, que foi começar a trilhar o caminho da inovação, né? Como que isso aconteceu? Então, eu trabalhava lá na universidade como professor e também desenvolvia atividades de pesquisa, como é rotina dos professores das universidades públicas. E, numa dessas atividades de pesquisa, num desses projetos, eu tinha uma aluna de iniciação científica que era muito dedicada, que se chama Larissa Carretes. Ela era minha bolsista de iniciação científica na época, e a gente tinha um projeto para tentar estudar o fungo que causa a ferrugem asiática da soja. A gente queria identificar o que tornava ele tão difícil de tratar no campo, né? Assim, usando palavras mais simples, esse era o objetivo do nosso estudo. Então, uma das etapas do nosso estudo era multiplicar esse fungo no laboratório, para a gente conseguir isolar o material genético desse fungo e aí conseguir estudá-lo a fundo. E aí, gente, nós multiplicávamos o fungo no laboratório e começava a crescer uma contaminação em cima do nosso fungo, que formava tipo uma redinha assim e segurava o fungo da ferrugem, ele não conseguia se multiplicar. Aí eu perdia todo o meio de cultura, todos os meus reagentes, tinha que jogar tudo fora e começar tudo de novo. Montava o experimento de novo, eu pedia para a Larissa montar, né, que ela era minha, os alunos sabem disso, né, era minha bolsista de iniciação científica, ela ficava com raiva, montava tudo de novo, punha o fungo para crescer, o que acontecia? Vinha lá o contaminante e crescia em cima do fungo. Isso ia se repetindo, até que um dia a Larissa virou para mim e falou, não foi ideia minha, foi ideia da minha aluna de iniciação científica, né? Virou para mim e falou, professora, será que a gente não achou um micro-organismo aqui que faz o controle biológico desse fungo da ferrugem? Porque não é possível isso. Ele cresce e ele impede todo o nosso experimento no laboratório. Ele inviabiliza a multiplicação do fungo da ferrugem. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu falava, ai meu Deus, mas será que nós vamos estudar isso? Porque eu estava preocupada com o meu projeto que eu tinha aprovado para custear o trabalho dela e que eu tinha que depois mostrar um relatório final daquilo. Aí como que eu ia apresentar o relatório que não era o negócio do projeto que eu tinha submetido? O que ia acontecer comigo e com a aluna, né? Essa é a preocupação e essas são situações comuns do dia a dia do professor da universidade que acabam bloqueando o nosso desenvolvimento criativo. A gente não pode ser muito criativo, essa é a verdade, né? Dado o processo que a gente responde ali. Mas aí, enfim, em conjunto, a gente decidiu tocar o barco, né? Falei, então tá, Larissa, vamos testar a sua ideia. Aí eu sentei com ela, bolei um delineamento experimental, de começo, meio e fim, todo o percurso certinho do desenvolvimento científico para a gente conseguir testar essa hipótese de que aquele contaminante era, na verdade, um ativo que não existia, e que, aliás, não existe até hoje, o nosso é único, um ativo biológico que controla o fungo Phacopsora pachyrhizia, que é o fungo causador da ferrugem asiática da soja. E deu tudo certo, gente. Ele controla mesmo, ele é um parasita do fungo da ferrugem,
ele cresce, ele se enrola ao redor do fungo da ferrugem, estrangula ele, e a gente vê isso lindo no microscópio. Lindo. Bom, aí a Larissa ficou toda animada. Ela falou, professora, agora nós vamos publicar um artigo. Eu falei, não, agora nós vamos patentear, né, e vamos tentar ganhar dinheiro. E foi isso que nós fizemos. Nós protocolamos, eu não tinha a menor ideia de como fazia isso, do que era uma patente. Eu nunca tinha lido uma patente na minha vida. E aí eu sentei e redigi um pedido de patente lá com base nas informações que eu achei na internet. A gente depositou esse pedido de patente, deu certo. Esse pedido foi a primeira patente concedida à universidade que eu trabalho, a UEMP, e é uma patente que tem 2 mulheres, né, como inventoras nessa patente, porque a minha aluna também é autora, assim como eu, dessa carta patente. Isso foi uma alegria imensa, né? Bom, e aí a Larissa foi embora. Ela foi embora e seguir a vida dela. Ela se formou, foi fazer mestrado, está trabalhando na área, numa empresa também. E eu continuei com o projeto, né, porque a gente tinha chegado na ideia, patenteado a ideia, mas agora vem a próxima parte, que é transformar essa ideia em inovação, né, que é fazer com que essa ideia vire um produto que as pessoas possam comprar e resolver o problema da ferrugem, e hoje eu sei que resolve outras doenças também causadas por fungos fitopatogênicos, e que pode também ser aplicado na agricultura orgânica, né, porque é um produto biológico. E aí veio uma parte assim, muito difícil, que a dificuldade principalmente relacionada também com o fato de ser mulher, que eu precisava colocar no mercado, encontrar uma empresa, né, colocar no mercado um produto que é do universo masculino. É do universo masculino. A primeira pergunta que eu me fiz, até foi o meu marido que colocou essa pulga atrás da minha orelha, foi: por que a gente não abre uma empresa? E não produzimos nós e vamos vender isso aí. Isso nunca foi uma ideia que eu conseguisse levar adiante, porque não cabia na minha vida. Devido à quantidade de atribuições que eu tinha, né, a rotina que eu tinha, não cabia que horas que eu ia, né, arrumar para me dedicar a desenvolver um produto. Veja bem, não é uma startup de tecnologia, nenhum demérito aqui, né? Mas é um produto que precisa de equipamento, de laboratório, de uma rotina de desenvolvimento, de multiplicação em escala. Como que eu ia conciliar isso com a minha vida? Então, naquele momento lá atrás, eu ia ter que tomar uma decisão, que era deixar a carreira que eu sempre sonhei, que estava consolidada de certa forma, para empreender nesse universo. Hoje não, hoje a gente tem certas alterações na lei de inovação que me permitiria ter tomado um caminho diferente, mas na época não. Eu ia ter que abandonar o que eu tinha conquistado para investir nisso. E eu não quis fazer essa opção, não tive coragem. Então aí eu fui bater na porta das empresas, de multinacionais e grandes empresas, para tentar vender a minha ideia. E aí, pessoal, toda vez que eu sentava para conversar, eu era a única mulher da mesa. Então, eu ia para uma reunião para tentar vender o meu produto, coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? Então, só lembrando, eu sou bióloga, eu fui treinada para dar aula, eu sou licenciada. Aí, de repente, eu tinha que fazer um pitch de negócios para o CEO, né, da BASF. Eu fiz isso. Da Timac Agro, fiz isso também. Da TMG. Então, eu sentei com pessoas de negócios dessa empresa, sem ter a menor ideia de como se fala de negócio, sendo a única mulher da mesa. Então, não foi fácil, né? Não foi fácil, mas deu certo. Quer dizer, está dando, né? Está dando certo, está no processo. Eu consegui fazer o licenciamento dessa tecnologia, não foi para nenhuma dessas grandes empresas,
foi para uma startup do agro, que agora vendeu para uma grande multinacional, que eu ainda não posso dizer, né, aqui para vocês, mas agora eu acredito que nessa safra a gente já vai ter o produto comercializado pela primeira vez. Então, resumindo... Olha aí. Só, uma salva de palmas para a Maíra. Maíra, e nós estávamos viajando, nós fomos num evento de startup, né, e você comentou comigo de uma das conversas com um dos CEOs que você esteve, que eles te confrontaram muito, né, como a Maíra falou, mas e você falou uma coisa para mim relacionado à questão do conhecimento e autoridade. E eu gostaria que você comentasse essa parte, que eu gostei bastante, aprendi muito com você, né, sobre o quanto que você, na sua autoridade, sabendo aquilo que você, né, que você estudou tanto, você se dedicou, e aquilo que você amava, você, independente, né, de ser um CEO, independente de ser quem está nos confrontando ali, desde que a gente tenha o conhecimento, né, Maíra, isso faz toda a diferença. O conhecimento, eu acho que é uma das únicas coisas que nos deixa confiante, a ponto de você poder falar não. Né? Se for assim, não vou fechar. Eu acredito muito nisso. E foi importante você ter colocado essa pergunta, porque hoje eu vejo muita gente não querendo estudar, não querendo mais frequentar as universidades, achando que vai criar um grande negócio de uma ideia que teve à noite ali, e que no outro dia vai dar tudo certo, E olha, pessoal, assim, na minha experiência, não é bem assim, né? Se eu não tivesse tido toda a trajetória que eu contei para vocês de universidade, durante a universidade fiz estágio o tempo todo na universidade, depois a gente faz um trabalho que é tipo uma residência, né, onde a gente desenvolve trabalho de conclusão de curso, o mestrado, o doutorado, todos os pesquisadores que eu pude conhecer, né, porque a questão não é só a aula que você assiste, né, não é isso, mas são as pessoas que você conhece ao longo do processo, as histórias, as trajetórias, as vivências. Então, todo esse conhecimento, eu acho que é uma bagagem que coloca a pessoa que está empreendendo hoje milhares de anos-luz na frente de quem não tem a bagagem. Não que quem não tem a bagagem não possa, né? Não é isso que eu estou dizendo, assim, que o conhecimento consegue te levar lá na frente, porque nessas rodadas de conversa, você encontra, mesmo acuado ali, nesse sentido coagida, vamos dizer assim, né? Porque é um lugar estranho da gente estar. Quem não está habituado a fazer negócio e uma mulher, né, entre tantos homens em um universo que é predominantemente masculino. Mas o que te posiciona ali e te mantém forte? O conhecimento, a bagagem. Então, eu sou completamente contrária a essa ideia que não precisa mais estudar. Eu acho isso realmente muito triste, né? O ambiente da universidade, acho que é um ambiente que todo mundo deveria poder frequentar. E Maíra, é muito importante o que você falou, né? Porque independente da área, né? Como a Lucélia comentou, ela veio, né, queria trabalhar com roupa, ela se dedicou a buscar um conhecimento, né? A Elaine, para ela ligar para de repente um artista para vir, né? Que autoridade ela tem até hoje, né? Se ela pegar o telefone dela, ela fazer 2 ligações, ela consegue chegar em Minas ou qualquer estado. Por quê? Porque a autoridade que ela criou, a autoridade que a Lucélia criou, a Maíra criou, né? Isso faz parte da história delas. E, para finalizar, meninas, eu gostaria que cada uma de vocês encerrasse dizendo assim, de forma breve, primeiro, qual foi o principal desafio, mas qual foi a sua principal característica que te levou a ser essa mulher que você é hoje? Não só uma, né, porque são várias, mas aquilo que você considera assim ser primordial mesmo, que fez você chegar até aqui, sabe? Porque, como vocês falaram, vou deixar para falar, o desafio todas já falaram, então vamos falar só da característica, né, para que essa plateia aí aprenda com vocês e depois a gente encerrar aqui para ver se tem alguma pergunta. Pode ser?
Olha, eu acho que a gente aprende todos os dias. Então, você tem que levantar sempre bem e aprender todos os dias. E a humildade, sabe? Você tem que ter a coragem de falar: eu não sei, eu não entendi, eu vou tentar mais uma vez, né? Não é chegar já querendo... Não, não é assim que funciona, pelo menos eu me orgulho disso, né? Eu sou uma mulher de fé, né? E assim, a humildade, eu sempre falo assim, né? Eu preciso pensar, né? Para caminhar e fazer o possível para não errar. Então, assim, humildade é muito importante, fé, acreditar no que você está falando, acreditar no que você está buscando. E os estudos, né? Até ela falando da faculdade, né? Eu também fiz ciências, biologia, cheguei a montar um laboratório lá no aeroporto, que eu queria ser química. Gente, minha vida mudou, né? E é isso, são desafios. Então, eu acho que é isso. É isso que me faz forte, é a minha fé, a minha família, né? E ser humilde, saber, eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Perfeito, Elaine. E você, Lucélia? Eu faço assim das minhas palavras as palavras da Elaine, porque a cada dia, às vezes eu digo, a gente que é mulher, a gente tem que ser igual o fênix, né? Nada que uma boa noite de sono faça com que você amanheça, tenha um amanhecer assim, que você pense, eu vou conseguir, eu vou recomeçar. E é assim, você tem que acreditar em você, você tem que ter fé, você tem que acreditar nas pessoas, tem que ser humilde, não ter vergonha de passar 5 minutos de vergonha e falar, olha, eu não sei, eu não entendi. Porque eu acho que só dessa forma que a gente consegue melhorar, que a gente consegue crescer e consegue ser uma pessoa melhor para nós mesmos. Porque às vezes a gente se vê num mundo onde as pessoas elas querem mostrar um melhor para os outros, mas elas esquecem de ser melhor para elas mesmas. Então, eu acho que assim, fé e acreditar em si todos os dias. Porque se a gente não tiver isso, a gente não consegue caminhar de cabeça erguida. Lucélia, eu sempre costumo dizer, primeiro Deus, né? Para mim é o mais importante, né? Claro que cada um, né, tem aquilo que acredita, mas é muito importante a gente ter esse direcionamento, né? E acreditar, como a Elaine falou, a questão da humildade, é muito importante, porque o acreditar fez vocês chegarem onde vocês estão, né? É muita luta, é muito esforço, mas tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não, mas nós acreditarmos em nós mesmos é o que faz realmente, de fato, essa diferença, né? E para encerrar, Maíra... Eu acho que, em primeiro lugar, é a confiança em si, né? A autoconfiança, com certeza. E eu acho que, segundo, muito importante, tão importante quanto, é você estar compromissado com o seu propósito. Acho que é isso, compromisso e confiança. Como é que eu encerro depois disso, né, Eliane? Meninas, muito obrigada. Foi muito emocionante participar aqui com vocês, porque eu estou aqui pensando que, de repente, um dia eu posso estar aqui, né, assim como elas, contando a história e falando, nossa, eu tive lá no painel delas, né, acompanhei um pouquinho da história delas e, assim, o que eu mais amo fazer é tocar a vida das pessoas e trazê-las aqui para poder compartilhar essa história, seja na cultura, seja no agro, né, na inovação. Isso é muito rico. Nós temos muito a aprender com vocês. Muito obrigada, parabéns pela trajetória de vocês, pelo protagonismo de vocês e por vocês estarem aqui representando o Norte Pioneiro. Espero poder levar essas 3 histórias para o Brasil e para o mundo inteiro. Agradeço vocês e uma salva de palmas para elas. Eu só gostaria de quebrar o protocolo rapidinho
eu queria apresentar uma pessoa para vocês que eu conheci há alguns dias, no presencial. A Lúcia, que está aqui. Lúcia, vem cá um pouquinho. Ela é vice-prefeita de Jaboti. E ela, Elaine, é uma queridona. Ela é demais. Eu não poderia deixar. Lúcia, obrigada mais uma vez por você estar aqui. E eu estava no evento lá em Jaboti. Nós fizemos um encontro de mulheres do agro. E eu, de fato, até peço desculpas mais uma vez, eu não conhecia ela e na correria, porque a gente está sempre na correria. Até cheguei e falei assim, meninas, desculpe, quem é que conseguiu tomar banho para vir para a palestra de hoje? Eu falei assim, eu não consegui, mas está tudo bem, eu estou aqui. Eu cheguei, já fui catando caixa, né, Lúcia? Já fui catando, já fui dando boa noite. Oi, tudo bem com a senhora? Nem sabia que era vice-prefeita, gente, pensa bem. Mas tudo bem. E ela, toda humilde, e no final ela ficou ali mais uns 5 minutinhos falando, e o Regis, prefeito, contou a história. Ele estava para desistir, não queria, né, mas ser prefeito, né, claro, cada um tem a sua vida, e ele contou que ela foi lá no gabinete. Ela falou assim, Regis, se não tem um homem para assumir, então eu vou estar junto com você, né? E a Lúcia, ela trouxe na sua fala, e eu gostaria que ela deixasse essa mensagem para vocês, aproveitando que você veio aqui prestigiar a Lucélia e as 3 mulheres, obrigada por você ter vindo aqui prestigiar, né, enquanto vice-prefeita representando o Norte Pioneiro, que você comentou comigo da questão do quanto a gente pode fazer a diferença, seja na política, seja no comércio, seja no varejo, onde é que você esteja. Mas é preciso a gente ter coerência, ética, ter bondade, né, Lúcia? E ela está fazendo um trabalho brilhante, vai assumir futuramente lá a prefeitura, e assim, é muito gostoso falar com ela. Eu ficaria horas e horas falando com ela, né, Lúcia? Porque eu aprendi tanto com ela em 5 minutos, coisa que de repente não, nenhuma universidade, MBA ou qualquer viagem internacional eu iria aprender. Porque ela em Jaboti, quantos mil habitantes tem Jaboti? Quase 6 mil habitantes. Se vocês verem o que ela faz, ela falou, Camila, não tem uma vez que eu utilizei o recurso da prefeitura para colocar gasolina no meu carro. Eu não me importo. O que eu quero é que todo mundo aqui na minha cidade seja melhor. E aí, para encerrar, eu gostaria que você deixasse aí um pouquinho da sua história também, e uma mensagem para essa plateia, do quanto você e todas essas mulheres aqui podem fazer a diferença. E aqui nós temos diversas jovens, quem sabe futuramente, novas prefeitas, novas presidentes, e, né, que a gente possa representar cada vez mais a mulher no Brasil e no mundo, e fazer que o empreendedorismo se torne cada vez maior. Obrigada, Camila, pelo convite. Parabéns a todas. Então, eu não estava nem, né, preparada, mas, assim, meu nome é Lúcia Helena, eu sou professora das séries iniciais, trabalhei por mais de 33 anos para a educação, encerrei, né, aposentei como professora das séries iniciais e pedagoga. E quando surgiu a oportunidade de eu entrar para a política, eu já estava aposentada. Foi em 2017. Daí, em 2020, começou, né, que já se preparar o pessoal da cidade para escolher os candidatos, né, para concorrer à eleição em final de 2020. E eu fui uma das pessoas que já fomos articular, né, quem seria o candidato, no caso, para concorrer. E tinha o prefeito, que hoje, atualmente, é o prefeito Regis, ele já era o presidente da Câmara, né? Ele era um vereador muito atuante, e, na minha opinião, e de muitos, ele deveria concorrer ao cargo. E fomos conversar com ele relutou um pouco, e daí mais gente foi conversar, e no final ele aceitou. Tá. Daí começamos a procurar tinha que ter um vice, não tinha chapa, né? Um vice, mas sempre pensando, né, no homem. Por quê? Porque até então, no caso Jaboti, só teve, né, concorreu prefeito, e tanto prefeito como vice, homens, né? Então,
eu fui uma também que fui atrás de um e de outro para aceitar serviço do Regis, para formar uma chapa. Eu estou com a boca seca? Só um pouquinho de água. Só um pouquinho. Eu seco a boca para falar. Vou resumir bem rapidinho, para não atrasar. Mas até então eu fui atrás também de homens. Ah, mas eu não posso, resumindo, não tinha ninguém. E o Regis falou assim, então já que não tem um vice para formar a chapa, eu vou desistir. E eu tinha plena certeza que o Regis deveria ser o prefeito próximo e não poderia desistir. Daí chegou um ponto que nós íamos marcar uma reunião para formar a chapa. E eu falei, Regis, se você achar que eu sirvo, né? Uma mulher serve para ser a formar a chapa, né, como vice, eu aceito. Ele falou, aceita? Falei, aceito. Aceito e vamos enfrentar essa. Porque o que eu estava vendo? A outra chapa formada já vinha de uma política das políticas mais antigas, que já tinha assumido várias vezes a prefeitura. Não pode voltar. A gente tem que evoluir. Você está preparado, você é jovem, como a Lucélia está aqui, né? Pode falar melhor. Ele era com a cabeça aberta, querendo inovação. E eu falei, e eu estou aposentada e eu vou poder ajudar muito você como vice. Tá bom, então fechamos a parceria. E à noite nós fomos na reunião e com o pessoal lá, e agora, já formou a chapa? Sim, Regis e Lúcia. Daí eu falei, Regis, o outro grupo já está praticamente achando que vai correr sozinho e já estão ganhos. Nós dois estamos aqui assim, nós estamos lá atrás, os dois já ganharam. Nós vamos ter que pegar de amanhã para frente e fazer uma campanha aí ferrada, que senão nós vamos perder. E eu não entro em nada para perder. Né? Tem que ser... E assim foi, assumimos ali naquela noite, na reunião, e outro dia falei para ele, e amanhã nós vamos de casa em casa já pedir voto. Como eu era professora aposentada, conhecia praticamente a cidade toda, conhecia todo mundo por nome, facilitou. Né? Eu chegava nas casas já chamando o povo pelo nome. É a mãe, o pai, mais de 20 afiliados na cidade, então tudo facilitou. E foi uma campanha difícil, porque já pegamos lá atrás e o pessoal que já achava que ia ser chapa única, né, lá na frente. E fome. O que aconteceu? Chegou no dia da eleição, resultado, 6 votos de diferença. Nós ganhamos com 6 votos de diferença, numa cidade que dava mais, na época, na primeira eleição, 3.500 eleitores, 6 votos. Mas, mesmo assim, eu sabia que nós ia ser vitoriosos. Eu tinha certeza que a gente ia vencer essa eleição. E vencemos por 6 votos. Não tem problema, 6 votos, nós fomos eleitos. E começamos a trabalhar, inovar, melhorar. O nosso objetivo era o desenvolvimento do nosso município, que nós somos, né, a capital, com muito orgulho, nós somos a capital paranaense do morango. E como a Lucélia falou, desde a década de 90, a gente já vinha com essa plantação de morango, mas ainda no sistema mais antigo. E o que a gente queria? Inovar, deixar de ser plantado no solo, onde precisa muito os venenos, né, os agrotóxicos, depois passou fazer ele suspenso, e hoje a maioria lá, muitos já tem os túneis, e a prefeitura também, né, tem as parcerias. Então, o que eu pensava, por que eu aceitei, né, resumindo, por que eu aceitei? Muitos me fizeram essa pergunta, Lúcia, você era professora, aposentada, com certeza ia querer, como, né, a Elaine disse, descansar, desfrutar da aposentadoria, e você iniciar uma carreira na política. Daí eu falei, o porquê, eu vou responder o porquê. Eu tenho certeza que eu ainda tenho muito a contribuir para o meu município. Eu sou nascida e criada em Jabuti,
eu quero ver esse Jabuti crescer, se desenvolver, qualidade de vida para todos. Então, essa é a minha resposta, né? Eu só entrei para a política porque eu tinha certeza que eu tinha muito a contribuir. Por quê? Eu sou dona de casa, gosto de cozinhar, cozinho até bem, mas para mim era pouco. Eu fiquei 3 anos aposentada, limpando casa, fazendo pão, fazendo rosca, mas eu estava sentindo falta. Por quê? Porque Deus tinha me abençoado de eu ter aposentado, né, aos 50 anos, com muita saúde. Então, eu tinha muito para contribuir com o município. Por que eu ficar em casa? Então, tudo era um propósito, né? E assumimos e fizemos um trabalho muito sério, com muito diálogo e participação de todos. E que, quando foi para ir para a reeleição, todos falavam, vocês dois têm que ir para a reeleição, a mesma chapa. Falei, Regis, se você quer, vamos junto para a reeleição. Fomos para a reeleição, qual a diferença de votos que tivemos na segunda? Quase 900 votos foi a diferença. De 6 foi para quase 900. Não que eu estou assim para me vangloriar. Quero dizer o quê? O reconhecimento da população pelo trabalho bem feito, deixando aquela política antiga de perseguir, usar o poder como status, usar o poder para oprimir quem não foi companheiro, né? Que essa faz parte da política antiga e não da nossa. Tanto é que na primeira, nós não tivemos 20% dos funcionários que votaram para nós, e depois, para a reeleição, 80% veio com a gente, pela maneira da gente tratar as pessoas. Então, eu quero dizer assim, que eu trabalhei como profissional na área da educação, fiz o que na minha consciência, eu fiz o melhor que eu pude, eu fiz trabalho voluntário na minha cidade, mesmo quando eu estava ainda de diretora auxiliar, né, no colégio, trabalhei por mais de 5 anos como coordenadora da catequese paroquial, um trabalho voluntário, e depois que eu assumi, né, o cargo de vice-prefeita, eu estou fazendo o meu melhor. E como diz o povo do campo, né, que eu estou abrindo a porteira para que mais mulheres vejam que a mulher ela pode, sim, fazer parte também da política. Né, porque a gente ainda vê que o número de mulheres que participam da política é pouco. Tanto é que nós temos, né, 8 vereadores, homens, 1 mulher. Né? Então, por aí, mas a gente já vê que com a minha entrada como vice-prefeita, a primeira mulher a ocupar um cargo no executivo da nossa cidade, eu vi que eu já estou abrindo, né, para outras mulheres virem fazer parte da política. Tanto é, Camila, que a maioria dos nossos secretários nossos são mulheres. Da educação, da saúde, só da agricultura e do esporte, que é homem. As demais secretarias são comandadas por mulheres. E, por incrível que pareça, até o pátio de máquinas, hoje ela está sendo a diretora do pátio de máquinas, que a gente fala almoxarifado lá, é uma mulher que faz todo o planejamento. Claro que eu falei, não precisa entender de uma curva de nível bem feita, precisa uma saída de água, mas tem os homens para fazer essa parte, mas o planejamento é dela. Então, como eu disse para vocês também, não querendo queda de braço entre mulher e homens, todos são capazes, todos. E aonde Deus nos colocar, onde Deus nos plantar, nós temos que dar frutos, homens e mulheres, no campo, na cultura, na educação, em todas as áreas, em todo lugar que Deus nos plantar, nós temos que produzir frutos e frutos de boa qualidade. Eu acredito que com a minha entrada na política em Jabuti, eu estou
ajudando muito, contribuindo muito com o meu município, e eu também sou voltada muito aos projetos de sustentabilidade. Nós estamos lá em andamento, sobre a minha coordenação, 6 projetos, tudo incluindo sustentabilidade. Vou falar bem pouquinho, rapidinho, só para vocês terem coleta seletiva, né, que temos, mas temos que intensificar, conscientizar mais. Cisterna para a água, captação da água da chuva, para abastecer o caminhão-pipa, para evitar o desperdício de água potável, para limpeza urbana e irrigação da área verde. Temos também o outro projeto, que é a curva de nível, para evitar a erosão do solo. Temos também o projeto da limpeza do nosso principal rio, que histórico do nosso município, que está muito assoreado, então, e fazer também o plantio na mata ciliar, e outros que agora não estão, mas são vários projetos sobre a minha coordenação de sustentabilidade. Então, a mulher, ela deve fazer parte da política, porque nós respiramos política. Mesmo que você não ocupe um cargo político, mas você depende das políticas públicas para tudo em nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa derradeira, que será o enterro lá no cemitério municipal, né? Também vai depender de políticas públicas. Então, eu não sei se eu não estou sendo muito atropelada, né? Mas assim, eu quero agradecer, né, pelo convite. Eu não esperava que eu ia, né, chamar aqui para... Mas, assim, eu estou realizada no cargo que eu estou. Só para terminar, por quê? Porque se eu não estivesse ocupando um cargo na política, eu poderia ajudar algumas pessoas à minha volta. Algum afilhado, né, algum conhecido. Não ia poder ajudar a abranger muitas pessoas, mas eu ocupando um cargo na política, eu posso ajudar muitas pessoas. Cada carro da saúde que chega na nossa cidade, quantas pessoas são beneficiadas? O remédio, o bom atendimento no hospital, o nosso IDEB, que era de 5,3, foi para 7,6. Isso é evolução, então isso é trabalho, e não trabalho só do prefeito e da vice, trabalho de uma equipe que conversa, que dialogam e se respeitam. E isso aí está trazendo muitos benefícios para a nossa querida Jaboti. Muito obrigada, Lúcia. Gente, dá vontade de guardar ela numa caixinha, não dá? Vocês viram? E eu cheguei lá no evento, cumprimentando, nem sabia que era vice-prefeito, pensa bem. Mas, Lúcia, muito obrigada por você ter se deslocado, né, por ter vindo aqui prestigiar a Lucélia, a Maíra e também a Elaine. Seja na cultura, no agro, na inovação, em qualquer lugar. Como a Lucélia comentou, né, aquela frase da Coco Chanel, lugar de mulher é onde ela quiser. E vamos fomentar o empreendedorismo feminino, vamos fomentar a união, né, das pessoas, o protagonismo das pessoas, para que o Norte Pioneiro seja cada vez mais um lugar melhor para se morar e empreender. Muito obrigado, aguardo vocês amanhã, no segundo dia da 10ª edição da GêniosCon. Muito obrigada. Claro, por favor, vamos tirar uma foto. Será que tem alguém da foto aí fora? Por favor. Acabou? Vamos tirar com o celular, então.